Na aula de hoje, a gente vai ver a parte de citologia, certo? Nessa área da biologia, nós vamos ver e lembrar, né, por exemplo, de algumas organelas, certo? Que fazem parte, né, dessa estrutura celular mais avançada, no caso, as células eucarióticas. Nós vamos ver, por exemplo, algumas substâncias que são produzidas dentro dessas células e transporte, certo? Dessas substâncias. Por exemplo, tem algumas substâncias que elas são muito grandes, são muito pesadas, e elas não conseguem passar livremente dentro da célula, certo? Aliás, entrar dentro da célula. Isso nós vamos chamar de transporte ativo, que é aquele que gasta energia, certo? Gasta, no caso, energia vinda, por exemplo, dos ATPs. Nós temos o transporte passivo, certo? Que é aquele tipo de transporte que não há gasto de energia. Tem um chamado transporte facilitado, que é aquele, por exemplo, que as proteínas que estão mergulhadas lá na membrana da célula, elas facilitam a entrada, elas mudam a conformação dela, a estrutura delas, para que essas substâncias elas consigam passar livremente. Aliás, consigam adentrar a célula, certo? Nós vamos ter, por exemplo, a osmose, que é um tipo de processo ligado à água, né, transporte ligado à água, em que a água passa de um meio onde está mais concentrado para um menos concentrado. Existe também essas organelas citoplasmáticas, por exemplo, o retículo endoplasmático granuloso, que é responsável pela síntese de proteína, retículo endoplasmático liso, responsável, por exemplo, pela produção de lipídios, de ácidos graxos. Tem, por exemplo, os peroxissomos, responsáveis pela desintoxicação do nosso organismo, os lisossomos, responsáveis pela digestão celular, né, de substâncias, de nutrientes. Nós vamos ter o complexo de Golgi, que é responsável pelo armazenamento. Isso eu estou falando da célula eucarionte, certo? Temos o núcleo, que é o sistema central, onde se localiza a parte de comando da célula, onde há, por exemplo, a produção de DNA, né, a duplicação, síntese de DNA. E nós vamos ter, isso ocorre também na célula vegetal e na animal, certo? Na célula procarionte, por exemplo, células de bactérias, nós vamos ter algumas organelas, não todas, logicamente, que nem vamos ter núcleo. Nós temos uma região chamada de nucleóide, certo? Dentro dessas células, nós vamos ter, por exemplo, a produção de algumas substâncias, como glicídios, lipídios, proteínas, ácidos graxos, certo? Que é o que nós vamos ver mais adiante aqui nas questões. Então, questão 1. A respeito dos glicídios, que também são conhecidos como carboidratos, é incorreto afirmar que, né, na letra A, podem constituir estrutura de sustentação de vegetais, mas nunca de animais. Não, elas constituem tanto de um quanto de outro. Inclusive, os glicídios estão presentes também na parede bacteriana, certo? Mas no caso das células vegetais e animais, por exemplo, nas de animais, que ele diz que nunca é constituído por glicídios, não. Temos as chamadas glicoproteínas, que dão, por exemplo, proteção às nossas células, certo? E, dentre outras substâncias, uma delas são os glicídios. Então, por isso que essa resposta está incorreta. Na segunda, a sonda Fênix, né, lançada pela NASA, explorou em 2008 o solo do planeta Marte, onde se detectou a presença de água, magnésio, sódio, potássio e cloretos. Ainda não foi detectada a presença de fósforo naquele planeta. Caso esse elemento químico não esteja presente, a vida tal como a conhecemos na Terra só seria possível se em Marte surgisse em forma diferente de, nesse caso, de trifosfato de adenosina e DNA, que tem em sua composição básica o fósforo. No caso, o trifosfato já vem até no nome aí, né? Mas as ligações de fosfato, elas guardam energia, certo? E essa energia é utilizada para N finalidades no nosso organismo, desde respirar, batimento cardíaco, movimentação, contração muscular, certo? E no caso do DNA, presente, por exemplo, dentro da estrutura que compõe a molécula, certo? Então, a resposta aí, letra C. Na terceira, assinale com V ou F as seguintes considerações sobre o colesterol, um lipídio do grupo dos esteroides.
Geralmente, quando a gente ouve falar de colesterol, a gente só lembra que provoca infarto, que provoca várias doenças. Mas o colesterol, ele é um importante componente das membranas das nossas células, certo? Ele compõe as camadas das nossas células. No primeiro parênteses, diz assim, ele participa da composição da membrana plasmática das células animais. Sim, ele participa, ele é um importante componente, como eu já havia falado, da membrana das células. Né? Basta vocês lembrarem que as nossas células elas têm uma composição lipoproteica. No segundo parêntese, ele é sintetizado no pâncreas, degradado no fígado e excretado na forma de sais biliares. Não, o colesterol ele não é produzido no pâncreas, ele é produzido no fígado, certo? Então, o segundo parênteses está incorreto. Terceiro, ele é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. Sim, é verdadeiro. Ele é precursor tanto da progesterona, no caso das mulheres, quanto da testosterona, no caso dos homens. O quarto parênteses, ele é precursor da vitamina B. Não, ele é precursor da vitamina D, de dado, né? A quinta, as formas de colesterol, né? O HDL, que é o chamado de alta densidade, né? High. E o LDL, que é o de baixa densidade, que é o chamado LAO, são determinadas pelo tipo de proteína que transporta o colesterol. De fato, é verdade, certo? E o que seria esse colesterol de alta e esse colesterol de baixa densidade? No caso do alta densidade, ele retira gordura das células, então ele nos ajuda, certo? Nesse caso, como nós costumamos chamar de colesterol bom. E o LDL, que é o chamado colesterol ruim, ele leva gordura até as células, certo? Então, por isso que é chamado de colesterol ruim. Na terceira, a resposta certa seria a letra A, V, F, V, F, V. Quarta questão. Sabe-se que o carboidrato é o principal fator a contribuir para a obesidade, por entrar mais diretamente na via glicolítica, desviando... Professor, você pode explicar a Diga. terceira de novo? Voltando aqui à terceira. Ó, o primeiro parênteses, ele de fato, o colesterol, ele faz parte das membranas das nossas células, certo? Aquela camadazinha chamada camada lipoproteica, esse lipo, ele está relacionado ao colesterol, certo? Então, nessa parte aí, a gente tem que reconhecer e perceber que o colesterol, ele também tem um lado bom. O segundo, ele é sintetizado no pâncreas. O colesterol, ele não é sintetizado no pâncreas, certo? Ele é sintetizado pelo fígado. Por isso que você já deve ter ouvido falar que alguém fez uma cirurgia para remover, por exemplo, a gordura do fígado, certo? Por quê? Porque ele vai se acumulando lá. Então, o 2 é incorreto. Ele é produzido no fígado, não no pâncreas. Ele é precursor dos hormônios sexuais masculino e feminino. De fato, ele é. Por exemplo, a partir do colesterol, há a produção de progesterona na mulher e testosterona no homem. Então, é verdadeiro. O 4, ele é precursor da vitamina B, de bola. Não, o colesterol ele é precursor, ou seja, ele é uma matéria-prima para se produzir a vitamina D, de dado. Então, o quarto é incorreto. E o quinto, né, as formas de colesterol. No caso, o HDL, que é chamado de alta densidade, mas a sigla aí está em inglês, e o LDL, que é de baixa densidade, também a sigla em inglês, são determinadas pelo tipo de proteína que transporta o colesterol. Ou seja, o colesterol de alta densidade, ele retira das nossas células a gordura. Então, isso é uma coisa boa. Por isso que ele é chamado de colesterol bom. O LDL, que é chamado de colesterol ruim, ele leva a gordura do fígado até as células. E isso compromete, isso é um complicador e pode causar doenças. Por isso que ele é chamado de colesterol ruim. Certo? Daí a resposta certa é V, F, V, F, V. Melhorou?
Sim, professor, obrigada. Nada, vamos lá para a quarta. Está se referindo ao carboidrato, certo? Uma refeição composta, né? Isso daí vocês devem fazer uso muito disso daí, né? Refeição composta de bolacha, né? Que é um amido processado industrialmente, vitamina de sapoti, que é rica em frutose, que é um carboidrato, que é um glicídio, o leite, rico em lactose, e o açúcar, rico aí na sacarose industrializada. Essas substâncias, né, que são carboidratos, que, aliás, esses tipos de alimentos aí que são ricos em carboidratos, eles podem dar um incremento na obesidade, um aumento de peso. Por ser, conforme a descrição acima, visivelmente rico em glicídios, né? O carboidrato, os carboidratos, eles são glicídios, né? Porque a gente utiliza esse nome carboidrato, mas didaticamente nós o chamamos de glicídio, certo? Letra C. A quinta tem 3 figurinhas, 1, 2 e 3. 1 é uma célula animal, 2 uma célula vegetal e 3 uma célula bacteriana. 1 e 2 são eucariontes, 3 é procarionte. Considerando as informações contidas nessas figuras e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a resposta certa seria a letra A. O que diz a letra A? Diz que em 2 ocorre fixação de gás carbônico. O que é essa fixação de gás carbônico? As células das plantas, elas captam o dióxido de carbono da atmosfera e elas convertem por meio da fotossíntese em glicídios, certo? Então, isso é que é fixar o gás carbônico ou o dióxido de carbono. Por exemplo, as nossas células, as células animais, por meio da respiração celular, elas fazem o processo contrário. Elas liberam o dióxido de carbono. Por quê? Porque um subproduto da respiração celular é o dióxido de carbono. Enquanto as células vegetais fixam por meio da conversão em moléculas de glicídio, as células animais, por meio do consumo desses glicídios, eles liberam o dióxido de carbono, certo? A letra B diz assim, em 3, a obtenção de energia depende das mitocôndrias. Não. Esse processo de obtenção de energia nas bactérias é realizado por meio de fermentação, certo? 3, 1 e 2, no caso, a transcrição e a tradução, ocorrem no mesmo compartimento. Não. Geralmente a transcrição é no núcleo, certo? Que no caso da transcrição, é a produção de molécula de RNA a partir de uma molécula de DNA, e a tradução, que é a leitura das informações que estão contidas no RNA mensageiro, eles são convertidos, são lidos e produzidos numa proteína. No caso, a transcrição ocorre no citoplasma, aliás, no núcleo, e a tradução ocorre no citoplasma. Então, eles não ocorrem no mesmo compartimento, certo? Letra D. Em 1 e 3, os tipos de bases nitrogenadas são diferentes. Não, são as mesmas, certo? Visto que tanto um quanto o outro possui DNA, possui material genético. Então, da quinta questão, letra A. Fixação de dióxido de carbono nas plantas, que é a célula 3. Aliás, a célula 2. A sexta está falando de íons, certo? E de processos em que eles participam. Os sais minerais são de importância vital para o bom funcionamento de diversos processos fisiológicos, sendo necessária a reposição da concentração de íons para que seja mantida a homeostasia do organismo. O gráfico e a tabela abaixo mostram a concentração e algumas atividades biológicas de 3 íons em seres humanos, no caso aí os íons cálcio, potássio e sódio. Analisando o gráfico e a tabela acima, pode afirmar que os íons 1, 2 e 3 são respectivamente. Ele dá aí um quadrinho, né, 2 quadrinhos, um gráfico, no caso, e o outro um quadrinho. No gráfico ele mostra aí as colunas em vermelho, que é o citossol, no caso o citoplasma,
E no azulzinho ele mostra o meio extracelular, ou seja, fora da célula. Aí ele dá um quadro, né, com atividade biológica, no caso aí, condução nervosa, contração muscular e coagulação, e o íon que está envolvido, que participa, né, dessa reação. No caso da condução nervosa, os íons 1 e 2. No caso da contração muscular e da coagulação, os íons 3. Nesse caso, os íons que participam da condução nervosa seria o sódio, a bomba de sódio e potássio, certo? Vocês devem lembrar. A contração muscular, quem participa dela é o potássio, e no caso da coagulação sanguínea, seria o cálcio. Tem até uma doença, né, chamada de escorbuto, que se deve justamente à ausência ou à deficiência de cálcio, né? Faz com que a pessoa, vez ou outra, sangre, principalmente pelas gengivas. Então, a resposta certa seria letra B. O íon 1 é o sódio, o íon 2 é o potássio e o íon 3 é o cálcio, certo? No caso aí dos íons 1 e 2, é o que eu havia falado para vocês, a bomba de sódio e potássio, em que joga sódio visivelmente aí para dentro da célula, aliás, para fora da célula, e o potássio, aliás, joga sódio para fora e o potássio para dentro da célula, certo? Sétima questão. Em um experimento em que foram injetados aminoácidos radioativos em um animal, a observação de uma de suas células mostrou os seguintes resultados. Após 3 minutos, a radioatividade, antes de continuar, geralmente quando os cientistas, pesquisadores aí querem saber aonde que é produzido determinada substância, eles colocam um marcador radioativo. Você deve lembrar, por exemplo, quando vocês foram a alguma festa, algum clube, alguma coisa assim, que marcaram o braço de vocês com uma certa substância, e passou numa luz, né, geralmente de cor azul, e assim que bateu a luz no braço de vocês, emitiu uma luminescência. É muito parecido com aquilo dali. Os cientistas marcam radioativamente. Foi assim que eles descobriram, por exemplo, de onde é que vem o oxigênio, que é produzido pelas plantas, né? Eles marcaram radioativamente a água, o oxigênio da água, e descobriram de onde é que vem, certo? Após 3 minutos, a radioatividade estava localizada na organela X. Após 20 minutos, a radioatividade passou a ser observada na organela Y. Então, isso quer dizer que essa mesma substância, ela foi produzida, ela estava em movimento. 3 minutos após o início do experimento, ela estava na organela X, mas 20 minutos depois, ela estava na organela Y. 90 minutos depois, verificou-se a presença de grânulos de secreção de radioativos, ou seja, 90 minutos depois, essa substância já tinha se deslocado da organela Y e estava em outro local. Vocês devem lembrar que a composição básica das proteínas são os aminoácidos, certo? Então, isso quer dizer que nós estamos falando de proteínas, que estava 3 minutos depois na organela X, 20 minutos depois na organela Y, 90 minutos depois em uma outra organela. Então ele pergunta, X e Y, referidos no texto acima, respectivamente, são, no caso, a organela X é o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é responsável pela síntese de proteínas. E a organela Y é o complexo golgiense, que é justamente quem armazena e distribui essa substância pela célula. Certo? Resposta certa da sétima, letra D. A oitava. Sabe-se, uma questão de transporte, né? Sabe-se que substâncias Sabe-se que substância através da membrana plasmática, nesse transporte, aí ele dá duas
alternativas, duas afirmações, aliás. Certos íons são conservados com determinadas concentrações dentro e fora da célula com gasto de energia. Percebam que ele fala em gasto de energia. Se ele está falando em gasto de energia, ele está falando de transporte ativo, né, que gasta energia para ocorrer. 2. Caso cesse a produção de energia, aí ele já está se referindo a um tipo de processo em que não há o gasto de energia. A tendência é de distribuírem-se homogeneamente as concentrações destes íons. Ou seja, se ele está falando de distribuição homogênea, ele está falando de difusão simples, que é a passagem, né, dessas substâncias de um meio, de um local para o outro, e com tendência a ocorrer um equilíbrio, ou seja, a mesma quantidade, tanto de um lado quanto de outro. Então, por isso a resposta certa, letra B de bola. A nona está falando de vacinas, né, que é o que a gente tem procurado muito agora nesse período aí de pandemia. Vacinas contendo antígenos e agentes infecciosos, né, esse agente infeccioso ele pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, e esses antígenos levam o indivíduo vacinado a apresentar uma reação imunitária primária. O que é a vacina? Nada mais é do que um composto que contém o vírus, por exemplo, no caso do Covid, aí, atenuado, né, bem fraquinho, ou morto, né, inativo. Para quê? Para que o nosso organismo entre em contato, reconheça a estrutura e automaticamente ele possa produzir anticorpos, certo? E aí as células, nossas células, elas adquirem memória. Por exemplo, quando uma pessoa foi reinfectada pelo Covid, ela já tiver sido vacinada, já tiver desenvolvido anticorpos, quando ela for infectada, esses anticorpos, eles vão agir de uma forma mais rápida, né? Porque eles já reconheceram a doença e eles já sabem aonde agir. Então, diz assim, se após algum tempo o indivíduo contraiu o agente infeccioso contra o qual foi imunizado, deverá apresentar uma resposta imunitária mais rápida e intensa que a primeira, devido ao reconhecimento do agente infeccioso pelas células de memória imunitária presentes em seu organismo. Então, é o que eu havia falado. A primeira reação, no caso, assim que é vacinado, é mais lento o reconhecimento e produção de anticorpos. Já num segundo momento, se a gente for reinfectado, as nossas células vão produzir mais rapidamente esses anticorpos, né, para combater esse agente infeccioso. A décima, né, uma questão bem típica de citologia, está mostrando aí um cromossomo, certo? Vocês estão vendo aí que tem de um lado 1 e do outro lado 2. Eu acho que dá para vocês verem, não sei se a imagem está muito pequena, mas bem no meio desses dois braços, nós temos dois pontinhos cinzas, né, que é o que une esses dois cromossomos, que no caso são os chamados centrômeros. Então ele pede para analisar a figura. Você deve lembrar de mitose. Nós temos 4 fases. A metáfase, né, a segunda fase, e ela é a mais propícia à observação desses cromossomos. Por quê? Porque, no caso aí, os cromossomos, eles estão dispostos bem no centro da célula, que é o que a gente chama de placa equatorial, né? E aí os cientistas utilizam uma substância, geralmente a chamada colchicina, e eles param a divisão celular bem aí na metáfase, justamente porque é a melhor fase para se observar, certo? Antes da metáfase, nós temos a prófase, que a prófase é toda uma mudança da estrutura celular, a condensação de cromossomos, a membrana nuclear ela desaparece, certo? Começa a se formar o fuso mitótico, que é para puxar esses cromossomos lá na anáfase para os polos opostos, um para cada lado. E na telófase é o reaparecimento de tudo que desapareceu na prófase. E início da citocinese, que é a divisão de citoplasma, certo? Então ele diz, os números 1 e 2 correspondem a, no caso aí, da figurinha. São chamados de cromátides irmãs, né? São duas moléculas de DNA
idênticas. Lembrem-se que na mitose é como se fosse um processo de clonagem. As células vão ter a mesma estrutura, os mesmos componentes, o mesmo tamanho, e assim como os cromossomos também, certo? Então, esses dois pedaços, esses dois braços, nós chamamos de cromátides irmãs. Vão ser produzidos, vão duplicar o número de cromossomos em cada uma dessas células, e eles vão migrar para os polos opostos lá na anáfase. Essa anáfase, o ana, significa separação, certo? E isso na mitose. Lá na meiose, no caso na meiose 2, é um pouco diferente. Não migra o cromossomo como um todo. Migra apenas um dos braços para cada um desses polos opostos, que é justamente um processo que é responsável pela produção de gametas. Mas, concentrando aqui na pergunta, né, na mitose, a mitose, por exemplo, pode ser um tipo de reprodução, no caso aí das bactérias. Toda vez que uma bactéria se divide por mitose, ela está automaticamente se reproduzindo. No caso da nossa espécie, de outras espécies que se reproduzem por meio de reprodução sexuada, a mitose serve apenas para multiplicação celular ou reposição celular. No caso, por exemplo, na nossa espécie, quando a gente vai passar pelo processo de reprodução, é a meiose que age, certo? Meiose só ocorre em quem faz reprodução sexuada. No caso, por exemplo, das bactérias, não ocorre meiose, só mitose, certo? Em relação a essas questões aí, ficou alguma dúvida? Não, professor.